Oi, oi, pessoal! Hoje o nosso projeto se baseia na pintura sumie, uma riquíssima arte japonesa. Então, bora fazer esse projeto comigo! Para desenvolvermos a pintura sumie, é necessário de papéis, tintas e pincéis adequados. Mas para ficar de fácil acesso a todos, eu desenvolvi este projeto com materiais acessíveis que encontramos em casa. E para chegar nesses resultados, eu precisei de fazer essa técnica várias vezes, porque ela exige muita concentração, traços rápidos e suaves. Então, bora lá. A gente vai precisar de um pincel, uma trincha, um papel branco, água, tinta guache da cor à sua escolha e também você pode utilizar a tinta aquarela. E também precisaremos de um pratinho para misturar a tinta com água. Eu vou utilizar a tinta preta, vou misturar um pouquinho com água e vou utilizar neste primeiro momento a trincha. Com muita concentração, nós vamos começar a trabalhar com a trincha na lateral, como se ela estivesse deitada. Observe que eu passei e deixei. Esta é uma das características da pintura sumie. Traços rápidos, suaves, mas que busca a definição das formas que a gente está desenvolvendo. Neste caso, eu estou fazendo bambus. E para me chegar nesta versão final, eu errei 8 folhas, gente. Observem que eu vou fazer mais um bambu. Com a trincha na diagonal, coloco, puxo e aí fica aquela concentração de tinta. Mais uma vez, coloco, puxo e pronto. Vamos mais uma vez. Você molha a trincha com a tinta, coloca na diagonal, coloca no papel para poder absorver um pouco, puxa e tira. Está feito. Novamente, coloca, puxa. Aí eu vou puxar um pouco mais. Neste local, eu puxei um pouquinho mais para não terminar em cima do outro bambu. Mas o ideal dessa técnica é deixar aonde você terminou. Mais uma vez, coloco, puxo e prontinho. Treine, gente, não tenham medo de errar. Agora, para fazer aqueles detalhes dos galinhos do bambu, eu vou usar um pincel mais fininho e vou fazer diversos traços simulando os galhos. Para fazer as folhas, é só você encostar na pontinha do pincel onde você terminou o galho e puxar com rapidez para baixo. Observem como eu vou fazer. Encosto a ponta do pincel e puxo. Foi um traço rápido, mas ao mesmo tempo suave. Faça diversos galinhos por todos os nós do bambu. Você pode também fazer as folhas como se elas estivessem em pezinha. Eu estou fazendo elas dobradas. Curiosidade sobre a arte sumie. Eram desenhos criados com traços rápidos, mas ao mesmo tempo suaves, que buscava a definição de formas encontradas na natureza. É o que nós estamos fazendo aqui. Para esse tipo de desenho era utilizada uma tinta preta que hoje a gente conhece como a tinta nanquim. Essa tinta possibilita a exploração da isocromia, ou seja, a utilização de diversos tons vindos do mesmo matiz, que no caso nós estamos utilizando o preto. Ao diluir a tinta com água, a gente consegue desenvolver a isocromia com maestria e fazer diversos tons da mesma cor. Bambus pretos é a minha primeira opção de pintura sumie para vocês. Nessa segunda opção, nós vamos utilizar duas cores, o preto e o verde. Aqui eu estou desenvolvendo os bambus com um pouco mais de tinta preta concentrada, mas você também pode desenvolver mais aguada. Mais uma curiosidade, podemos dizer que a arte sumie é mais do que uma representação da realidade. É a arte do essencial, pois nela o artista deve comunicar a sua ideia de forma resumida com poucas linhas. Para ser reconhecido como um artista de sumie, são necessários muito treino e concentração, além de grande destreza. Esse tipo de desenho é criado com base em uma compreensão profunda do tema a ser representado e também em uma grande sensibilidade estética. Vocês observaram que eu fui colocando e puxando igual eu ensinei na primeira opção. E aqui eu vou desenvolver novamente os galinhos partindo do nó do bambu. A diferença dessa segunda opção para a primeira é que nessa eu estou utilizando a tinta guache um pouco mais concentrada e faremos algumas folhas em pé e na cor verde. Você sabe que eu adoro trazer curiosidades, né? Então vamos lá. Além do prazer estético, esse tipo de desenho primava pelo desenvolvimento da paciência, da humildade e da simplicidade.
Como outras técnicas artísticas, era ensinada também aos samurais para que eles exercitassem a decisão de movimentos sem hesitação. Para os mestres, tanto na arte sumie quanto em uma luta de espadas, não há como desfazer um gesto feito. Ou seja, para eles, um gesto é um gesto, seja o traço no papel, seja o golpe de espada. Pessoal, particularmente eu adorei essa opção de bambus pretos com a folha verde. Eu acho que deu um charme, sabe? Observe que este pincel ele tem uma pontinha diferente da tricha, né? Ele é um pincel para aquarela e eu estou utilizando com a guache. Concentro e puxo como eu ensinei no primeiro vídeo. E para fazer a folha para cima, a técnica é a mesma. Coloco a pontinha no local onde terminou o galho e puxo no sentido para cima. No final, depois de errar diversas vezes, eu adorei o resultado. Bora para a terceira opção. Esta é um pouquinho mais desafiante, então concentração. Observem que eu vou fazer os traços dando uma pausa. Isso é para simular os movimentos do galho. Novamente, coloca a pontinha e vai puxando com precisão e suavidade. O ideal é você fazer o galho principal um pouco mais grosso que os demais. E depois, com bastante destreza, a gente puxa alguns galhos, os traços, com rapidez e suavidade. Como diziam os mestres dos samurais, depois da decisão de um movimento, não há como desfazer um gesto feito. Para fazermos as folhas da nossa árvore, nós vamos colocar pequenas gotas de tinta. Para fazê-las, nós vamos utilizar 6 folhas, 4 maiores e 2 pequenininhas na parte de trás. Eu vou fazer algumas folhas amarelas, algumas laranjas e outras um pouco verde. E vou deixar que o meu pincel fique sujo com as demais tintas para dar aquela mistura bacaninha das folhas de outono. No finalzinho do vídeo eu fiz um passo a passo mostrando como faz as pétalas de outono e as folhas do bambu. Para fechar a curiosidade sobre a arte sumie, apesar de ser extremamente utilizada e difundida no Japão, a tinta nanquim, que é feita com partículas negras de carbono queimado, é usada no desenho sumie e em diversos outros tipos de desenho. É uma criação dos chineses, assim como o papel. Dessa forma, pode-se perceber que a evolução dos instrumentos utilizados para desenhar contribuiu também para a evolução do próprio desenho. Nas folhinhas, gente, eu estou fazendo com a tinta um pouquinho mais concentrada, não tão diluída como nos galhos. E aqui a gente vai desenvolvendo o que nos falta ultimamente, a paciência e a concentração. Pessoal, a técnica de sumie, ela é muito legal e interessante. Se você tiver curiosidade de se especializar um pouquinho mais, existem diversos locais que ensinam a desenvolver a técnica com o material correto. Como esta é uma atividade escolar, eu me preocupei em tentar desenvolver a técnica com materiais acessíveis. O mais importante neste momento é a gente desenvolver o gosto pela pintura e as principais características da pintura sumie. Lembre-se que a pintura sumie é a arte do essencial, ou seja, depois que você fizer um traço, não há como voltar atrás e corrigi-lo. Qualquer erro que venha a acontecer durante a pintura pode danificar a obra toda. Outra curiosidade bastante importante é que não existe uma repetição de pintura. No sumie é praticamente impossível reproduzir a mesma obra 2 vezes, já que os sentimentos não serão os mesmos e muito menos os traços delineados. Para fazer os galinhos de cada folhinha, nós vamos fazer um risquinho pequeno dentro de cada folha. Depois, a gente puxa um galinho unindo a folha até o galho da árvore. Gente, eu ainda tenho que treinar bastante a técnica sumie, porque ela é uma técnica muito desafiante e que requer muita dedicação. Pois uma das características do sumie é a não utilização de linhas muito marcadas e figurativas. Isso faz com que os elementos de pintura somente apareçam suavemente com as pinceladas, algumas manchas ou linhas muito suaves, dando a ideia da aquarela. Normalmente, o aprendizado do sumie se inicia com o estudo de 4 plantas e suas formas para aprender os traços principais, conhecidos como os 4 nobres: a orquídea, que representa a primavera, o bambu para o verão, a flor de crisântemo, o outono, e a ameixa em flor para representar o inverno.
Neste trabalho, estamos desenvolvendo as folhas do outono e para dar um toque final ao nosso trabalho, nós vamos fazer a representação do Monte Fuji. Para isso, espalhe uma tinta mais aguada de baixo para cima, criando uma espécie de montanha, mas tenha o cuidado de não preencher toda a pintura para dar a ideia que há neve na parte superior do monte. Vá aplicando a tinta mais aguada nos locais onde você sentir que há uma necessidade de intensificar o traço. Essa já é uma pintura que nós estamos desenvolvendo com a tinta mais aguada, mas repetindo um pouco mais dos traços, o que se parece um pouco com a aquarela. À medida que vai secando, a gente vai colocando um novo traço na parte superior. E finalizamos a nossa terceira opção, que é o outono no Monte Fuji. Então, bora lá, galera, vamos para o passo a passo. Vamos precisar de um pires para colocar as tintas, um pincel para aquarela. Esse que eu utilizo, esse pincel, ele é semi-profissional, da marca Ceramic, mas você pode utilizar qualquer pincel que você tenha aí na sua casa, desde que ele tenha essa ponta mais alongada. Nós também iremos utilizar este outro pincel, eu comprei para aquarela, essa marca eu não sei, eu comprei na Amazon, e ele é um pincel muito bom. E nós iremos utilizar a trincha, que encontra-se para comprar em depósito de construção. Essa eu comprei aquelas mais fininhas. Também você pode utilizar um pincel que é utilizado muito para pintura em tecido e pintura na madeira, que é o zerinho. Este que eu tenho, ele é um pincel de cerdas curtas, mas o ideal é que seja de cerdas longas, parecido com este da aquarela. Bora começar. Vamos pegar a trincha e misturar na tinta preta, e aí a gente vai colocar um pouquinho de água. Eu achei que ficou com uma textura muito grossa, se a gente passar assim vai manchar. Então, eu vou colocar um pouquinho de água e aí a gente vai misturar para poder começar a fazer o bambu. Para fazer o bambu, nós vamos utilizar a trincha como se ela estivesse quase deitada. Mole bem as cerdas para poder ficar com uma textura bem bacana na hora que a gente for realizar. Coloca a trincha e puxa. Vamos de novo. Coloca a trincha, deixa concentrar e puxa. Lembre-se de tirar na direção como se estivesse deitado. Agora, com o pincel mais fino, nós iremos fazer o detalhe como se fosse os nós que tem no bambu. A gente vai sair dali puxando galinhos para poder fazer a simulação de galhos de bambu. À medida que você for fazendo, deixa a pontinha mais leve para ficar suave. Agora nós vamos fazer uma folha de bambu para cima. A gente coloca a pontinha do pincel, deixa concentrar a tinta, pressiona e puxa. Coloca a tinta no papel, deixa concentrar, pressiona e vai tirando a pontinha do pincel bem suave. Agora vamos fazer uma folha para baixo. Coloca a ponta do pincel com tinta, segura um pouquinho, vem pressionando e tira suavemente. Vamos mais uma vez. Pega a tinta, coloca, concentra a tinta, vem pressionando e tira suavemente. Ao fazer isso, nós estamos criando um degradê na folha. Concentra a tinta, pressiona e depois suaviza. Concentra, pressiona, suaviza. Concentra, pressiona, suaviza. Observa que a pontinha está bem suave. Vamos agora para a folha de outono. Eu vou utilizar o amarelo. Eu estou utilizando, gente, tinta guache escolar. Aí eu vou misturar com a tinta verde para dar aquele aspecto de folha que está deixando de ser verde e está amarelando. Coloca água para deixar mais aguado, que é a técnica do sommelier. É a ideia da aquarela, tá? Vamos lá. A ideia é a mesma da folha de bambu. Concentra a tinta, pressiona e tira suavemente. Vamos fazer 4 vezes. Concentra a tinta, pressiona, tira suavemente. Vamos de novo. Concentra a tinta, pressiona, suavizou. Mais uma vez. Concentra a tinta, pressiona, suavizou. Agora nós vamos fazer 2 mini folhinhas para o sentido contrário. Concentra a tinta, que aqui vai ser pequenininho, tá, gente? Concentra a tinta e puxa. Concentra a tinta e puxa. Vamos tentar novamente fazer outra folha de bambu. Você coloca a tinta, concentra, pressiona, suaviza.
Concentra a tinta, pressiona, suaviza. Concentra a tinta, pressiona, suaviza. Mais uma pétala. Concentra a tinta, pressiona, suaviza. Agora nós vamos fazer as pétalas ao contrário. Concentra e puxa. Concentra e puxa. Vamos fazer mais uma, gente. Coloco a tinta, pressiono e suavizo. Novamente, coloco a tinta, pressiono, suavizo. Coloco a tinta, pressiono, suavizo. Coloco a tinta, pressiono, suavizo. Ó, ficou bonitinha, tá? Agora vamos fazer o contrário. Coloquei, puxei. Coloquei, puxei. Coloquei, puxei. Prontinho. Agora nós vamos secar. E para isso nós iremos utilizar o secador de cabelo. Agora nós vamos fazer os detalhes das folhinhas de outono. Para isso nós vamos utilizar a tinta verde. E dentro de cada pétala a gente vai fazer um tracinho bem fininho. Olha só, faz um tracinho, aí você faz em todas as pétalas. Depois que você fizer o tracinho dentro de todas as pétalas, você vai fazer um acumulado de tinta e irá puxar com um galinho. Perfeito, gente. Olha só, vamos repetir isso na outra folha. Fazer os tracinhos internos e aí depois a gente vai fazer o acumulado de tinta e vai puxar o galinho. Para fazer a simulação do vulcão, nós vamos utilizar o pincel de aquarela que tem a ponta alongada. Vamos molhar com tinta preta. Vamos começar da base, puxando um traço para cima e depois na metade vamos fazer uma espécie de zigue-zague. Agora, na mesma direção do outro traço, a gente desce outro tracinho. E com a ponta do pincel, a gente vai unir as duas pontas dos traços para dar a ideia da abertura do vulcão. E a gente volta fazendo mais uns tracinhos de sobreposição de cor de tinta. Prontinho, galera. Espero que tenha ajudado um pouquinho mais a entender as técnicas. Deixe nos comentários o que você achou. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo deste canal. Deixe seu like e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!